Fala ninjas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu sou o Moacir e trago as minhas experiências no mundo dos investimentos. Inclusive experiências não tão boas assim como a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Por isso que eu peço a sua inscrição, peço o seu like, para que você ajude aqui a comunidade do Ninja Invest a crescer, porque eu trago sempre conteúdos aqui didáticos e educativos. Jamais recomendações de compras e investimentos. Bom, como você viu aí no título desse vídeo, né, o pior investimento que eu já fiz, e sim, eu considero esse investimento, esse ativo que eu investi bem no comecinho, como o pior que eu fiz até agora, que foi um fundo imobiliário High Yield. Estou falando do TORD11, sim, o Tordesilhas, que teve um problemaço ali em fevereiro, inclusive parou de pagar dividendos a partir do mês de março. O último dividendo que ele pagou foi em fevereiro, e eu vou mostrar para você aqui o quanto que eu estou perdendo com esse fundo imobiliário, o quanto que já desvalorizou aí esse fundo que eu tenho na minha carteira, o que está impedindo, travando um pouquinho a minha carteira aí. Mas você vai ver também algumas coisas bem importantes que eu vou te explicar nesse vídeo. Como você está vendo aí na tela, a minha carteira registrada no site do Status Invest. Você também pode fazer aí o registro dos seus ativos nesse site, totalmente gratuito. Claro que tem algumas ferramentas pagas, mas basicamente aqui o gratuito funciona muito bem. Por exemplo, eu uso o gratuito, não pago nada. Então aqui eu tenho as minhas ações, que corresponde a 13,6% da minha carteira, fundos imobiliários 44,78%, tesouro 10,68%, CDB 23,13% e Fiagro 7,82%. Eu acho muito interessante aqui o Status Invest porque ele divide o Fiagro dos fundos imobiliários, o que não acontece no Invest. Eu vou aqui nessa parte, ó, onde eu clico em carteira. Ó, vai abrir minha carteira aqui e eu vou dar uma olhadinha nos fundos imobiliários. Aqui, ó, vou abrir fundos imobiliários e veja que aqui tem uma série de informações, uma série de números que você está vendo aí, que realmente é muita coisa para observar aqui, principalmente se você não tem experiência com esse site. Mas aqui tem os meus ativos, ó, BRMR, EQIR, GALG, GGRC, HSML, enfim. Tem tudo aqui bonitinho, né? O preço médio, o preço atual que eu estou gravando desse vídeo, né? A diferença entre o médio atual, a quantidade de cotas, patrimônio, variação hoje, variação total, porcentagem em FIIs e porcentagem na carteira. E é sobre isso aqui que a gente vai conversar nesse vídeo. O TORD11 está aqui embaixo. Para facilitar o aspecto didático desse vídeo, eu vou clicar aqui, ó, diferença entre médio atual, e de cara você vê aí o TORD11 em primeiro lugar, né? Olha só que danado, TORD11 39,14% de desvalorização em relação ao preço médio. Meu preço médio está em R$ 6,31, eu tenho 40 cotas do TORD11, eu parei de aportar quando esse ativo anunciou que ia parar de pagar dividendos. Então eu tenho aí uma perda, digamos assim, né, de valorização na carteira de 39,14%, porque o preço atual está R$ 3,84. Nesse momento eu tenho uma perda aí de R$ 98,80, ou seja, a desvalorização da minha cota. Se eu for vender todas essas 40 cotas, eu vou perder R$ 98,80, entende? Então é isso que a gente tem que ficar ligado. A porcentagem em FIIs corresponde a 1,51% e na carteira como um todo apenas 0,68%. Então, como eu parei de aportar, na verdade eu já tinha parado de aportar, porque o último dividendo dele, que foi em fevereiro, já tinha sido baixo. Então eu pensei, bom, eu vou parar porque é um fundo imobiliário bastante arriscado e de fato isso se provou na prática, então parei de aportar. E aí eu fiquei travado aí, ó, 40 cotas, e também tem o VSLH11, que também eu tô com uma baixa aí de 32,63%, só porque pelo menos o VSLH11 está pagando dividendos. E independentemente disso, eu estou com os dois aqui na minha carteira. Pode ver que são os dois que travam minha carteira em fundos imobiliários. Tem ali o EQIR 11, que está com uma queda agora de 2,58% em relação ao meu custo médio, mas veja ali, ó, 8,92 para 8,69, né? O VGIR 11, que é 1 centavo de diferença. Os demais todos estão ali na sua valorização, no verdinho. Se eu clicar aqui e pedir o contrário agora, ó, do maior para o menor, olha lá, ó, XPLG 11, 23,25, VILG 11, 15,29, XPSF11, olha só, um fundo de fundo, 12,29, um fundo bem administrado, o VINO 11, GGRC 11, tudo fundo de tijolo, né? Esses aqui, exceto o XPSF11, todos fundo de tijolo. Agora, o TORD11 acaba travando um pouco aqui a minha carteira. Aí você pode perguntar, mas Moa, onde é que dá para ver essas informações aí que tal fundo imobiliário não vai pagar, o tal do relatório gerencial, onde é que eu encontro isso? Bom, você pode simplesmente digitar no Google, né? Você pode digitar TORD11, relatório gerencial.
ou simplesmente aqui no site do Status Invest, ó, eu clico nele aqui, ó, vou clicar em cima do TORD11, já vai abrir uma nova aba e você vai aqui, ó, em comunicado. Tem aqui um menuzinho, ó, indicadores, geral, contábil, portfólio, comunicado. Clicando nele, ele vai rodar automaticamente lá para baixo. E saiu um relatório recentemente, tá vendo? Por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês. Hoje é 22 de junho de 2023 e saiu um relatório ontem, olha só, 21 de junho de 2023. Por isso que você tem que acompanhar as empresas que você investe. Então, eu já li, obviamente, o relatório do TORD11 e é assim que eu faço. Eu busco os relatórios e vou lê-los. Então, clica aqui, ó, abrir. Já vai abrir uma nova aba, né? Ó, e tá o relatório bonitinho aqui, ó, com 25 páginas, né, para você observar e você então perceber aí o que está acontecendo com o TORD11. Vou passar rapidamente aqui por cima do relatório. Por exemplo, ó, tem a estratégia logo de cara, né? O autor Desilhas busca rentabilizar seu patrimônio com retornos significativos acima da média do mercado. Isso significa que ele é arriscado. Tá certo? Esse relatório aqui corresponde a abril de 2023, tá bom? É um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs outros papéis de dívida por meio de estruturas muitas vezes não convencionais. Então toda essa frase aí que está escrita de uma forma muito técnica, né, é para dizer o seguinte, ó, nosso fundo aqui, ele é high yield, ou seja, ele é arriscado, por isso a gente tenta devolver mais aos cotistas, mas que de fato não conseguiu devolver por inadimplência dos CRIs, né? Por causa dos clientes que não pagaram aí, não honraram as suas dívidas devido à alta taxa de juros ou a indexador que está muito alto, né? E vamos rodar aqui, olha só, aqui você pode identificar o portfólio, né? A concentração geográfica, veja que ele está bem concentrado aqui nessa região mais sudeste, centro-oeste e um pouquinho ali do nordeste, como na Bahia, né? E tem lá Pernambuco e Rio Grande do Norte, tem aqui também no Amazonas, mas o foco dele aqui, ó, é basicamente o que? São Paulo e Goiás. Tá vendo? 32,7% e 23,8%, o que dá mais do que 50%. Então a maioria está concentrada em São Paulo e Goiás. E aí o seguinte, a gente pode observar aqui os CRIs. O que é um CRI? O Certificado Recebível Imobiliário. Veja, está tudo vermelhinho aqui, ó, só esse aqui que está na corzinha mais amarela. Ou seja, está bem complicado aí o pagamento das dívidas desses ativos, dessas empresas que fizeram esses empréstimos, que você pode ver inclusive esses ativos. Olha só, o portfólio detalhado dos CRIs. Por exemplo, o OneHold, olha o cupom dele, IPCA mais 13,06 ao ano. Isso aqui é muito alto, galera. Mas o que é esse IPCA? IPCA é inflação, galera. Onde é que eu vejo IPCA, amor? Você pode ver aqui, ó, na própria página principal do Status Invest, ó, já tá aqui, ó, IPCA 3,936. Então aquele CRI é 3,936, vamos botar 3,9, vamos ser aí um pouquinho otimista, né? Vamos tirar essas duas casas depois da vírgula aqui, ó. 3,9 mais 13,06. Então isso aqui dá um cupom de 16,96, praticamente 17%. Aí eu te pergunto, é fácil de pagar isso? Não é tão fácil de pagar isso, não é verdade? E aqui tem os outros CRIs que vocês podem observar aqui, ó. Em Caldas Novas, no estado de Goiás, Olímpia, no estado de São Paulo. Você consegue ver todos eles aqui. E tem outras informações que você pode ir observando aqui no relatório gerencial do TORD11. Fato é o seguinte, meus amigos, eu não pretendo vender o TORD11, nem o VSLH11, que eu não falei sobre ele aqui, mas ele também teve essas complicações muito parecido com o TORD11, mas eu também não vou aportar mais. São duas pimentinhas na minha carteira, que somando esses dois aqui, vai dar aí um pouquinho mais de 1,5% da minha carteira como um todo. Então não colocou minha carteira em alto risco, porque eu não invisto só nesses tipos de investimento. Eu tenho outros ativos, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários do tipo tijolo, eu tenho fundos high grade, ou seja, aqueles fundos que eles são mais sólidos, pagam menos dividendos, mas eles são mais diversificados dentro do seu portfólio, sem contar também renda fixa que eu tenho, fundos do agronegócio, entre outros. E é claro, né, pessoal, que eu estou torcendo sim para que o TORD11 se recupere, afinal de contas a gente espera sempre que a economia como um todo prospere no nosso país, mas a gente tem que ter a consciência que é um fundo de alto risco. E aí, pessoal, o que eu pretendo fazer caso o TORD11 se recupere? Esperamos que sim, né? A partir do momento que o TORD11, a sua cotação chegar no meu preço médio, aí eu vou vender. Eu vou vender, porque eu não quero passar por isso de novo. Então eu quero me livrar do TORD11. Ou seja, a minha estratégia está pautada em dividendos. O TORD11 não está pagando dividendos. Então ele está indo contra a minha estratégia. A partir do momento que ele está indo contra a minha estratégia, eu não posso manter um ativo assim na minha carteira. Entretanto, se eu vender agora, eu vou perder dinheiro. E eu não quero perder dinheiro. Eu vou aguardar, não tenho pressa, porque eu sou buy and hold, ou seja, eu compro ativos
para longo prazo. A partir do momento que o TORD 11 for se recuperando, o preço atual da cota vai subindo, independentemente do tempo que for. A partir do momento que atingir o preço médio, eu vou lá e vendo, porque eu não quero mais passar por isso. Por que eu vou lá e vou vender? Porque eu não quero perder dinheiro, e aí eu vou pegar esse dinheiro e vou fazer investimento em outro ativo. Isso eu vou fazer tanto com o TORD 11 quanto o VSLH11, porque eu percebi que não vale a pena arriscar novamente ou passar por isso de novo em outro momento no futuro. Então eu pretendo fazer isso sim. Beleza? Então eu trouxe aqui para vocês essas informações para vocês saberem também que os investimentos eles contêm risco e é importante que você saiba controlar o risco. Mesmo assim, tudo isso corresponde a uma pequena, mínima, ínfima parcela dos meus investimentos. E eu tenho consciência disso, estou tranquilo, estou com um mindset focado em que não posso mais aportar nesses fundos até se recuperarem. E vamos em frente, cabeça boa, tranquila, que tudo vai dar certo. Agora eu quero que você deixe nos comentários se você tem fundos imobiliários ou ações de alto risco. Conta aqui e vamos bater um papo e trocar essas experiências, que isso é muito importante para que a gente possa chegar à nossa liberdade financeira. Combinado, ninjas? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!